Bem-vindo! A Associação Brasileira de Antropologia Forense, com o apoio técnico-científico do Laboratório de Antropologia Forense da Universidade de Coimbra, com o apoio do Centro de Estudos em Antropologia Forense da Universidade de Pernambuco e com o apoio técnico-científico do Laboratório de Odontologia e Antropologia Forenses e Medicina Legal da Universidade de Brasília, apresentam Congresso Nacional de Antropologia Forense, com a participação de todos os estados brasileiros, todos os estados representados, todas as regiões estarão conosco nesse evento que marcará a época, e não é só no Brasil, é no exterior, e do Brasil para o mundo. Estão representados neste evento Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, Índia, Inglaterra, México, Noruega, Paraguai, Polônia, Portugal, Uruguai e Venezuela. Seja muito bem-vindo! ABRAF, Antropologia Forense do Brasil para e com o mundo. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu chamo agora a nossa próxima palestra, tá? Com o título de Perícias em Tempos de Covid-19. Será ministrada pelo Dr. Malthus Galvão e também pelo Dr. Paulo Enio. O Dr. Malthus é graduado em Ciências pelo UniCeub, Odontologia, Medicina e Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Medicina Legal, Odontologia Legal e Odontologia do Trabalho, mestre em Odontologia Legal pela Unicamp, doutor em Ciências Médicas pela UNB, professor coordenador do LOAFMEL da UNB, professor da APCDF, perito médico-legista do ML do Distrito Federal e chefe do Núcleo de Ensino e Pesquisa do MLDF. É ex-chefe do Laboratório de Antropologia Forense do ML e ex-diretor também do ML. É ex-presidente da ABRAF. E também o Dr. Paulo Enio, é especialista em odontologia legal, bioética e perícia criminal, mestre em bioética pela UNB, perito criminal da Seção de Crimes contra a Pessoa do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo atuado em mais de 600 locais de crime contra a pessoa. É professor de odontologia legal e criminalística, coordenador do curso de especialização em odontologia legal do Instituto Área e autor do livro de Medicina Legal e Criminalística. Desejo a todos uma excelente palestra. As perguntas podem ser feitas aqui pelo chat. E agora é com você, professor. E Paulo Enio também. Ok. Que satisfação imensa ser apresentado, né, por você. Eu fico emocionado. Eu que tenho muita honra. É muito bom, né? E é muito bom, Ana Flávia, ver você desenvolvendo. Então, para a gente não chorar muito aqui, vamos começar, né? Vamos compartilhar aqui com vocês esse assunto, um assunto muito atual. E eu dividi esse assunto com o Paulo Enio. Por quê? Porque a gente tem a parte dentro do IML, a gente tem uma parte muito interessante, que é a parte de local de crime. Não podemos deixar de ressaltar a passagem do Dia do Odontologista, ok? E, é claro, a gente sabe de toda aquela história, até o Thiago foi lá na rua, que homenageia, né, o doutor Lustosa e fez uma foto. Então, está muito bem lembrado. E hoje, né, a gente tem que lembrar de um fato acontecido em 2006, né? No assassinato de um agente de polícia. E por que a gente lembra isso? Porque é nesse dia 6 de setembro, que nós comemoramos o Dia da Mulher Policial no Distrito Federal. Aí a gente sempre pensa, puxa vida, deveria escolher um agente de polícia, uma pessoa, agente de polícia no sentido genérico, né? Para homenagear. E está aqui quem que é a grande homenageada. É essa pessoa que não tira o sorriso dos lábios. Essa aqui é uma foto, né, por ocasião da Operação Brumadinho. E você veja que a gente tenta fazer aquela foto meio CSI,
todo mundo fazendo, eu e Samuel, aquela cara, e está aqui sorrindo, né? Foi minha aluna, assina que você merece, minha querida. Então, um abraço muito grande a todas as mulheres e eu faço essa homenagem em nome da nossa colega Heloísa. Muito bem, aí a gente entra em Covid, né? Entra numa pandemia e a gente começa a trabalhar os números, né? Para saber qual foi o impacto na perícia desta pandemia. A gente vê no jornal, o comércio para, o trânsito para. Será que as pessoas estão parando de morrer? Será que nós estamos tendo menos exumações? Como é que está o andamento pericial? E aqui a gente faz uma estatística, a gente é do Núcleo de Ensino e Pesquisa do IML, a gente vem trabalhando com isso, a gente percebe, por exemplo, né, comparando aqui uma semana, né, a gente faz o comparativo para evitar uma sazonalidade anual entre 2019 e 2020. E nesse caso aqui, a gente tem uma diminuição. Então, o que era 743 passou a ser apenas 363. Ou seja, uma redução de 48% do que era no ano anterior, sem a pandemia. Ao passo que os toxicológicos aumentaram e um dado que chama muita atenção, atos libidinosos e lesão corporal, aumentou, apesar da pandemia. Não vamos comentar sobre a embriaguez, que o N é muito pequeno, né? De 3 para 6, eu não tenho uma significância tão importante. Aqui, a análise dos dados cadavéricos acumulados, né? Então, a gente pegou um período bem grande para ver a comparação. E aqui nesse gráfico a gente tem 2 anos, né? A gente tem o 2019 e o 2020. E a gente percebe uma diminuição significativa na quantidade de óbitos. Ao longo do ano, né, a gente pega assim, a gente faz um acumulado por semanas, né? É interessante a gente fazer por semana, não posso fazer de outra maneira, porque existe uma sazonalidade dentro da própria semana. E a gente consegue perceber uma variação imensa, e aqui nós estamos nessa parte final do gráfico, na parte da pandemia. Talvez assim fique um pouco melhor, a gente vê o desvio em relação à média. Ah, sim, houve um desvio em relação à média. Ok, mas é tão significativo quanto um outro desvio que a gente percebe ocorrido aqui em agosto, né, do ano passado. E aí a gente fica sem saber como é que nós vamos interpretar isso. E aí a gente começa a imaginar, não é? Tá aqui eu, doutor Ricardo, aqui, olha que bacana, o nosso amigo lá de Ribeirão Preto, o grande Marco, a Nelise. Será que seria possível uma ação dessa em tempos de pandemia? Né? Será que nós vamos fazer essa festa toda dentro da sepultura? Né? Aqui são fotos das expedições do Araguaia, né? Dos desaparecidos da época da guerrilha. Será que seria possível fazer essas operações aqui, a homenagear o doutor Aloysio Trindade, né? Está aqui o doutor Elvis e um pessoal todo. Então, esse apinhamento de gente é totalmente desrecomendado, né? Ao final, a gente vai falar um pouco sobre as questões legais dessas recomendações. Então, aqui já muda tudo, aqui é uma outra exumação com o doutor Aloysio, um dos trabalhos mais belos. Começou de manhã cedo, nós vamos passar o dia inteiro. Essa foto foi feita às 8 horas da noite, né? Num local super apinhado, e seria muito desagradável fazer isso tendo que usar todos os EPIs necessários. As atividades de treinamento de ensino do IML praticamente foram paralisadas, né? Estamos retomando agora com as nossas sessões científicas virtuais. Aí você olha assim, nossa, quanta gente, isso aqui é só uma das turmas, né? Olha aqui, quantas turmas de bombeiros, e eles vão ao IML. Olha só aqui com o Castro, né, que tem um gato que fica teclando no computador dele, sem querer. Isso aqui já não é mais possível no dia atual. Aí você pergunta assim, mas o que o bombeiro tem que aprender? Meu amigo, eu não estou preocupado com o bombeiro aprender absolutamente nada. A única coisa que eu quero é que se um dia eu estiver acidentado e um bombeiro chegar, ele não se assuste com a outra pessoa que possa estar eventualmente eviscerada, né? Então é mais para uma dessensibilização. E aqui, ó, vai chamar o nosso colega Paulo Enio, né? Tá ele aqui aluno, ele pensa que eu não vou guardar uma foto desse. E ele vai nos dizer, né? Tá aqui ele tendo aula com o professor Gilberto e ele vai nos trazer agora uma avaliação dos impactos dessa pandemia na
na questão do... Deixa eu achar aqui para compartilhar. Isso, vem aqui, Paulo, vem aqui conosco. Então, Paulo Enio, seja bem-vindo para trazer para a gente essa questão da Covid na perícia criminal. Ok, obrigado, Maltos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Perfeito, Paulo. Obrigado, Ana Flávia, pelas palavras, pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui em meio a tantos colegas, renomados colegas, e vai ser um prazer estar nesses próximos, né, hoje e amanhã, estar com todos vocês. Mas vamos ao assunto, então, que é... Eu vou compartilhar minha tela a partir de agora. Então, nós viemos aqui para falar de perícia em tempos de Covid-19. E eu, como perito criminal, na minha atuação em locais de crime, venho trazer um pouco da realidade que nós estamos experimentando nesses últimos meses, nesses últimos dias aí, as modificações que nós tivemos lá no nosso Instituto de Criminalística, mas que também que se assemelham um pouco à realidade do IML. Bom, então, fazendo um breve histórico aqui, rapidamente, né, nós tivemos o primeiro caso noticiado de Covid-19 em dezembro do ano de 2019. Né? Lá para o comecinho de dezembro, 1º de dezembro, a notícia do primeiro caso no mundo, lá na China. E aí, em 11 de março de 2020, né, já agora, né, ali, meados de março de 2020, nós tivemos a denominação, né, para o Covid-19 de uma pandemia. Logo após, no dia 19 de março de 2020, ou seja, 8 dias após a denominação pandemia, o nosso Instituto de Criminalística, aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, já lançou o primeiro protocolo, né, um planejamento para atuação durante a crise epidemiológica envolvendo a Covid-19. Então, foram 8 dias apenas para que o nosso trabalho tivesse essa primeira mudança. Né? Ele foi elaborado por duas colegas, duas peritas criminais da nossa seção de crimes contra a pessoa, perita Beatriz e perita Renata, e ele foi depois sendo aperfeiçoado. Com o passar dos dias, né, a gente percebia alguma falha, algum probleminha e íamos naturalmente corrigindo esses problemas. Então a resposta foi muito rápida, porque tinha que ser mesmo, né, muito rápida. E o nosso protocolo tinha como objetivo evitar a contaminação, especialmente entre os colegas da seção. Vamos imaginar aqui, nós somos 20 e poucos colegas, nós não podíamos ter grandes baixas, um número muito grande de baixas entre os peritos criminais, porque isso inviabiliza o trabalho da seção. Né? Nós trabalhamos em duplas, em plantões que se sucedem a cada 12 horas. Então, se nós tivéssemos vários colegas infectados ao mesmo tempo, isso impediria o trabalho da seção como um todo. O objetivo, então, era evitar a contaminação, né, dos colegas, e nós tivemos, então, várias mudanças, e eu vou aqui citar algumas delas. Né? As principais mudanças do nosso comportamento como peritos criminais de local de crime contra a pessoa foram relacionadas a vestígios. Então, aqui eu coloquei um desenho de uma plaquinha de vestígios, né? Vestígios. O nosso segundo símbolo aqui, essa máscara azul, em relação à biossegurança, aos equipamentos de proteção individual. E a terceira principal mudança foi relacionada ao exame do cadáver. E aí a gente está falando do cadáver recente, mas também do cadáver já em processo de decomposição e também do cadáver esqueletizado. Isso vale, então, as regras valem para todos os tipos de locais e de vestígios encontrados. Né? Nós consideramos o cadáver um dos vestígios que nós temos em local de crime. Falar rapidamente, então, a respeito dos vestígios. Ora, alguns vestígios não são coletados em local de crime, né? Eles são apenas fotografados e examinados ainda no próprio local. Para esses vestígios não houve grandes mudanças, aliás, não há muito o que se mudar, né? A gente continua fotografando, continua fazendo os nossos croquis, né? Os nossos registros escritos e desenhos também dos locais de crime, mas
Para alguns outros, principalmente aqueles que são recolhidos, né, ou que algum material biológico seja recolhido, seja coletado no local do crime, aí sim nós estamos trabalhando de uma maneira muito diferente. Então aqui eu botei alguns exemplos, né, um par de sandálias, um cigarro artesanal, um estojo de cartucho de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular. Uma das alterações que nós tivemos com o planejamento da Covid-19 foi que apenas aqueles vestígios estritamente necessários para uma investigação criminal necessitam de exames laboratoriais que devem ser coletados nos locais de crime. Então, já é uma primeira mudança, né? Uma primeira modificação. Nem todos os vestígios continuam a ser coletados. Mesmo aqueles, né, sabendo que alguns vão ser coletados, então o procedimento também passou a ser mais cuidadoso, né? Então, esse é um dos avisos que tem nas paredes do Instituto de Criminalística, né? Quando a gente carrega, quando a gente recolhe algum vestígio e leva para o nosso instituto, tem lá os avisos, né? Estão espalhados por todo o instituto, e aí, né, sempre bom lembrar que o mais adequado é considerar que os vestígios sempre estão contaminados, e aí o colega, né, vai ter perdão, um barulho aqui. O colega vai tomar, então, certos cuidados com a manipulação, especialmente a manipulação desses vestígios. Aqui é um envelope de papel, né, é um vestígio real coletado em local de crime, da maneira que ele era coletado era coletado e era dado o segmento, né, para que ele fosse examinado, da maneira que era feito antes da pandemia do Covid-19. Então, a gente coletava aqui nesse caso, são 2 suaves com sangue, a gente colocava dentro de um envelope de papel, ele recebia um lacre e depois uma etiqueta com todo o seu trâmite, né, para onde ele deveria seguir, o seu número de ordem, o número da ocorrência da delegacia, né, a ocorrência do próprio Instituto de Criminalística, vocês estão vendo aqui o meu nome, né, fui eu que coletei, e para onde ele iria. Era assim que era feito antes da pandemia, né? E agora nós temos uma certa mudança nesse processo. Só para citar esse exemplo específico, hoje esse vestígio deve seguir acondicionado, além do seu invólucro normal, né, aquele considerado normal, ele passa a seguir o seu caminho dentro de um envelope de um saco plástico e ainda com uma etiqueta, né, vestígio coletado durante a pandemia de Covid-19. Cuidado, né? Então, para quem receber aquele vestígio, porque isso pode acontecer, né, o exame pode durar aí dias, semanas, meses e até anos, então a pessoa que vai tratar desse vestígio para que ela saiba, né, que foi coletado durante a pandemia de Covid-19. Então foi criado um símbolo, né, para que as pessoas entendam, para que as pessoas cuidem, né, mais ainda da segurança dos profissionais que vão entrar em contato com os vestígios. Então, olha só, se é para coletar, né, vários vestígios no local, se eles precisam ser coletados, todos eles têm que receber esse cuidado especial. Em relação à biossegurança, olha só, aí eu me lembro, né, Maltos, já que você colocou algumas fotos aí comigo, né, então eu vou colocar algumas fotos com você aí também, nem sei se você lembra disso, mas isso faz parte do passado, né, gente? Então, olha aí, a viatura, a doutora Heloísa, perita criminal, nossa colega, nossa amiga, né? Perito criminal Nagal também, a gente estava indo para uma operação, né? E todo mundo sem máscara dentro da viatura, isso é coisa do passado, né, gente? Aqui à direita na apresentação, a gente, né, fazendo aí uma fotografia com o drone, o Dr. Christopher também está aí na foto conosco, a Elô está lá no fundo, o professor Alexandre Castro também está lá no fundo fazendo uma escavação, mas isso faz parte do passado, né? Porque com a pandemia, aí as coisas mudaram. Já quando a gente tem que fazer aquele briefing, está aqui a Elô de novo, perito criminal Renato Lira, também odontologista, todos de máscara, né? Então, os procedimentos vêm mudando bastante. Aqui a gente, numa outra expedição, né? O Alexandre Castro, eu, o professor Maltos, a Elô e o Renato também aqui, a gente, né, agora todos paramentados, né? De uma maneira bem diferente depois da pandemia. O coronavírus, então, o Covid-19, veio para mudar muito daquilo que a gente faz no Instituto, né? Então, existem avisos e
e tutoriais aí, né, para os colegas em todos os cantos do nosso Instituto de Criminalística. Então, só para mostrar aqui, até na entrada do elevador, tem lá o decreto que fala da determinação da obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção facial. Né? Tem orientações para todos os cantos, isso faz parte da segurança, né? Dos equipamentos de proteção, de toda a equipe. Até o nosso alojamento, né? E aqui eu coloquei o meu alojamento, né? Porque agora nós temos alojamentos super modernos no Instituto de Criminalística, mas para evitar, né, de compartilhar alojamentos, ar-condicionado, colchão com outros colegas, a gente tenta fazer de uma forma diferente. Eu tenho feito isso aí e tem dado certo, né? Vamos ver se vocês conseguem assistir comigo esse vídeo. Eu vou dar o play aqui. E se vocês conseguirem assistir, não precisa me interromper, não. Só se não tiver... Opa, vou tentar voltar. Só se não tiver passando mesmo. Vamos ver aqui. Ainda não, Paulo. Agora, acho que agora foi. Agora foi. Aqui nós estávamos, né, antes da pandemia do Covid-19, fazendo uma escavação, né, a equipe do IC, a equipe do IML, então com o nosso drone. Reparem nas vestes, né, nas vestimentas de todos, né, isso era antes da pandemia. E agora no próximo vídeo, que eu já vou passar aqui, agora vou tentar passar mais um vídeo aqui, então. Vamos ver se ele vai. Pronto, acho que agora foi. E agora, depois da pandemia, né? Reparem nas diferenças, já que estamos falando de perícias em tempos de Covid, e a gente, então, precisa se adequar em relação à biossegurança também. Nós falamos dos vestígios, o equipamento de proteção individual também mudou. Como vocês podem ver aí, agora no atendimento ao local de crime feito na madrugada, né? Máscara, o Tyvek, o macacão, aquele impermeável, a face shield e por aí vai, nós estamos falando de biossegurança. Mas por último, então, já concluindo a nossa fala aqui, vamos falar um pouquinho do cadáver também, porque houve modificações também no exame perinecroscópico. Em relação aos vestígios, nós continuamos fazendo as fotografias, medições, né, coletando aquilo que for necessário, mas em relação ao cadáver, que nós fazíamos todo o exame, retirávamos as vestes, né? Inclusive mexíamos no corpo a fim de verificar pivores, lesões, pertences, tudo isso era fotografado no local. Agora a gente não faz mais o exame no corpo, né? A gente não mexe no corpo, a gente apenas faz fotografias ao redor do corpo, um total de no mínimo 9 fotografias em ângulos diferentes. Eu vou mostrar aqui mais uma, né? O colega fazendo toda a volta no cadáver, né? Vai fazer o exame, na verdade vai fazer várias fotografias, mas nós não mexemos no corpo. E às vezes, né, na maioria das vezes, o IML leva o cadáver, né, o veículo leva o cadáver para ser examinado no IML sem que a gente possa fazer qualquer exame no local. Bom, para terminar aqui agora as minhas considerações finais, né? O nosso protocolo tem tido resultados muito positivos, né? Apesar de que o exame perinecroscópico deixa de ser feito no local, né? E o Maltos vai falar um pouquinho mais da teoria da perda de uma chance, não é? A gente deixa de fazer esse exame. Em compensação, a gente ganha, né? E especialmente no que se refere à biossegurança, né? É bem possível que essa biossegurança, esses equipamentos de proteção individual que a gente vem utilizando, que eles sejam um ganho, uma evolução no nosso processo, né? Porque nós realmente não usávamos até antes da pandemia, então acho que no futuro vai haver um comprometimento maior de toda a equipe com relação à biossegurança. E, né, assim como o ápice do nosso protocolo, das nossas mudanças, acredito que foi até agora que nós não temos nenhum relato, né, nenhum caso de transmissão, apesar de sabermos que alguns cadáveres examinados testaram positivo para o Covid-19, nenhum colega que examinou esses cadáveres em local de crime foi contaminado até agora. Então, é um ponto positivo, né, que reforça a importância desses protocolos, desses procedimentos serem adotados aí nos institutos. Maltos, passo a palavra para você agora. Ok, Paulo, muito obrigado. Então, vamos prosseguindo aqui. Lembrando, né, essa questão da análise da bioética é uma coisa muito importante que a gente
precisa. E o Paulo, como sempre, dá esse show sempre. Aqui uma foto que eu queria colocar, ela maior, mas o Paulo é muito alto, né? Vocês não percebem bem. Muito bem, eu quero trazer aqui para vocês, né, um depoimento de um técnico de necropsia. Boa tarde, pessoal. Me chamo Diógenes Alves de Moraes, técnico em necrópsia. Atualmente estou à frente da seção de apoio à perícia médico-legal e nós sabemos que nesse contexto da pandemia nós estamos vivendo uma série de dificuldades. Mas aqui no Instituto Médico Legal de Brasília, nós tivemos um apoio muito grande da direção de polícia e da direção do Instituto Médico Legal. Desde o dia 18, nós tivemos algumas alterações importantes no programa operacional padrão, a instituição de necrópsias minimamente invasivas. Nós temos 5 técnicos que estão afastados por questões de comorbidade. Nós tivemos um endurecimento das especificidades técnicas do uso dos EPIs, em que aqui, até o momento, nós não temos problemas com a falta e com essas especificações técnicas desse tipo de material, fazendo que com desses 32 técnicos, em todo esse período de pandemia, a gente teve um contágio apenas de 9% deles. Um grande abraço a vocês e um bom congresso a todos. Obrigado, Diógenes. Diógenes gravou esse vídeo hoje pela manhã, né? Aí começou a pandemia, a gente pensando, o que nós vamos fazer? Vamos esterilizar as máscaras? A gente começou, né? Aqui uma máscara do nosso colega França, o chefe, o vice-diretor atual do nosso laboratório. Então, tentando, abriu a estufa, então, mas acabou que isso não foi muito para frente, né? A gente viveu um período sem saber exatamente o que estava acontecendo. Eu improvisando uma estufa, um termômetro de carrinho de corrida para poder medir a temperatura, né? E aí a gente também bolou um sistema, né, para as pessoas lavarem a mão na porta do IML, né? Um sisteminha feito em casa, com solenoide de máquina de lavar roupa, né? Feito em casa mesmo, né? Com as necessidades de aterramento, é claro, imagina se alguém morre, né? Aí tudo feito muito bonitinho, né? Foi feito em casa mesmo, e aí é o vídeo, né, que a gente fez para divulgar, mostrando que sabão matava o Covid. Estamos aqui testando um equipamento, coisa muito simples, Otávio. É só para as pessoas chegarem no IML, antes de entrar, a escolta, o preso, o familiar, poder lavar a mão, que é uma das recomendações mais importantes e mais simples. Umedeça as suas mãos com água. Aí é o videozinho, né? Coloque Bonitinho. no lixo. Vamos passando rápido aqui. Aqui a Jaqueline lavando as mãos, uma colega perita médica legista, né? Ok? Isso está na YouTube aí, é uma coisa legal. E aí, aqui, isso deu uma repercussão danada. Jéssica, agradeço o interesse da TV Brasília. Vamos explicar esse sistema muito simples que vai propiciar lavar as mãos sem encostar na torneira, sem encostar no sabão. Isso é muito importante para a gente prevenir contra o coronavírus. O sistema funciona basicamente com um solenoide de máquina de lavar. E aí teve a entrevista que saiu na TV Brasília. O IML-DF agradece a oportunidade de estar aqui no DF Alerta para esclarecer as famílias da necessidade de readequação dos procedimentos funerários. Vamos lembrar do caso da senhora Sheila Nelson, falecida na Inglaterra, em cujo funeral 17 pessoas foram contaminadas, sendo que uma veio a óbito. Momento muito difícil, nós legistas estamos o tempo todo trabalhando com essa situação. Nos readequamos. No IML somente virtopsias, ou seja, exames cadavéricos pela tomografia computadorizada. Se necessário reconhecimento, preferencialmente por fotografias, ou se presencial, mantendo uma distância de 2 metros. Ainda que o corpo seja embalado, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, a urna lacrada, desinfeccionada, temos também a questão de evitar aglomerações. O Ministério recomenda, e o GDF está seguindo, no máximo 10 pessoas acompanhando esse velório, evitando-se pessoas de risco e restringindo de forma plena aquelas pessoas com sintomas respiratórios,
Um local arejado ou aberto, não pode ter alimentos, se tiver água, os copos devem ser descartáveis. Isso é muito importante, porque senão nós podemos aumentar ainda mais o problema de uma família. Então a gente espera que a população entenda essa necessidade. Nesse momento, isso tudo vai passar. Aí, Olá, vários vídeos também. Eu, João Pitaluga, presidente da... Entra em contato, o procedimento é semelhante. Seguramos pelas tiras, colocamos no rosto. E aí, eu me lembro até, agora, tem menos de um mês, né, o sindicato me ligou querendo fazer vários daqueles aparelhos para colocar na delegacia. Eu falei, olha, talvez eu acho que dê tempo você entrar na internet e comprar um dispenser automático, né, aí você coloca álcool gel, né, porque para a água você tem que ter a questão do esgoto, tem que ter a canalização, é um pouco mais difícil. É uma matéria da televisão, né? Os resultados dos testes podem demorar até uma semana. Em um cadáver infectado, o vírus pode permanecer ativo por até 72 horas. A informação é da Secretaria de Saúde. Com certeza a gente tem receio para poder lidar com esse tipo de situação. E devido a esse receio, esse medo, a gente toma todas as precauções possíveis, exigidas tanto pelo Ministério da Saúde, como até pelo órgão fiscalizador do Distrito Federal, no segmento funerário. Então a gente usa todo o equipamento, touca, luva, máscara, óculos, colete, cobre os pés também. No momento da remoção, a gente coloca o equipamento todo descartável. Esta infectologista fala dos cuidados que esses profissionais devem tomar em contato direto com o corpo infectado ou suspeito, já que o resultado da causa da morte tem demorado a sair. Todos os profissionais que lidam com o corpo têm que ter os mesmos cuidados. Máscaras, gorro, luvas, avental de borracha e bota de borracha. Então, os cuidados têm que ser o mesmo e o tempo de velório, ou seja, bem mais curto para evitar aglomeração. Todas as 46 funerárias do DF receberam este manual de manuseio de cadáveres elaborado pelo GDF. Aqui estão todas as informações da remoção, manuseio, transporte e sepultamento. Nós seguimos uma cartilha que foi publicada pela Anvisa. A cartilha reza que nós temos que usar todos os EPIs, evitar o contato com o corpo. O setor tem se preparado, informado os funcionários, informado os familiares a respeito da limitação do próprio velório, para que com isso a gente possa enfrentar esse momento sem causar maiores problemas ou permitir que contaminações se propaguem no Distrito Federal. Nós, legistas, estamos o tempo todo trabalhando com essa situação. O IML somente virtopsia os 6 exames cadavéricos pela tomografia computadorizada. Se necessário reconhecimento, preferencialmente por fotografias, ou se presencial, mantendo uma distância de 2 metros. No momento que a gente faz a remoção, a gente borrifa com o material necessário, tanto a pessoa como a maca, dentro da urna onde vai ser recepcionada o corpo da pessoa, lacra a urna, borrifa toda a urna ao redor também, antes de colocar no carro. Borrifamos também o carro, independente de ser Covid ou suspeita, em todas as remoções, a gente está fazendo esse procedimento. E será, senhoras e senhores, que é nessa moça que eu vou acreditar? Hoje eu não acredito em absolutamente nada. E talvez essa dúvida seja muito importante, como disse Paulo Enio, como disse o Diógenes, para a gente ter um incremento, né, nos padrões de biossegurança. Olha só como são oportunidades, né? Isso aqui eu fiz em tempos de Covid, porque as pessoas estavam reclamando que, eu não vou colocar escala na pessoa, não, porque eu tenho que encostar. Eu falei, não, vou fazer uma escala para você, vai ter a mãozinha, para o periciano segurar com a mãozinha. Ela é impressa assim, grande, né? Tem essa do número para preencher e essa para escrever. E é assim, ó, você dá para o periciano, ele segura a etiqueta. Você coloca em cima da mesa, assim, depois ainda pede para ele jogar no lixo, né? São mudanças periciais, né? Aí a gente tem uma questão muito importante, porque nós temos no nosso IML de Brasília um tomógrafo. E aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o John, né, que é de São Paulo, da USP, ele está promovendo aqui um treinamento dos nossos colegas, ele está aqui nesse momento com a Sara, para uma biópsia de aspiração percutânea guiada pela tomografia.
Por quê? Para evitar a abertura do cadáver e eventual aerosóis que podem, a gente nem sabe direito, na verdade ninguém sabe de absolutamente nada, né? São suposições e a gente vai precisar de esperar uma década para essa nuvem político-ideológica sair da nossa frente. Então, aí coletou a amostra, isso é muito importante nos casos de morte natural, nas mortes violentas isso não é tão relevante assim. Então, a tomografia é um aliado extremamente importante, né? Em especial para nós, a antropologia forense, que já poderemos fazer uma análise craniana. E aí, né, Ana Flávia, você vai pegar a imagem desse crânio, vai fazer uma reconstrução facial forense em cima dele. Então, hoje, o exame está praticamente limitado à inspeção externa e à tomografia do cadáver. E isso por determinação legal, ainda bem que não é da nossa ideia, porque os questionamentos certamente virão. E por falar em questionamento, muita atenção nessa questão aqui. Essa é uma declaração que a gente faz quando a família vai cremar o corpo, mas a gente não fala pode cremar, negativo. Eu digo o seguinte, olha, o corpo está à disposição da autoridade policial, do Ministério Público e do Judiciário, caso elas entendam necessárias para ir no mar, para cremar ou para mandar para uma faculdade. Isso vai ser autorizado pelo juiz. O ano de 2021, e aí, Yara, quando a gente for organizar o Congresso 2022, o tema vai ser assim, exumações em tempos de Covid. Porque muitas perguntas estão ficando sem resposta. E para tentar encontrar respostas, né, a gente sempre tem a ajuda dos amigos, né? Aí o Zé Roberto falou assim, não, eu vou te mandar umas coisinhas. Aí ele entupiu a minha caixa. É impossível, humanamente impossível, você ler todos os documentos produzidos, não é? Nesses tempos de pandemia. Muito bem, eu quero apresentar aqui para vocês um plano de contingência do Hospital de Base de Brasília. Fui eu que fiz esse plano de contingência. Então, aqui, o total na íntegra do plano, é claro que a gente esteve lá. E aí, uma coisa muito relevante, olha a mudança, né? Outra questão é a coleta de impressões digitais do cadáver. E aí, como foi mencionado na reunião, a equipe da necropapiloscopia disponibilizou o kit e fez um tutorial em vídeo. Ora, peraí, se em tempos de pandemia, com o material e o vídeo, qualquer pessoa consegue coletar uma impressão digital, será se depois da pandemia a gente não pode aproveitar isso, como por exemplo esse congresso online que nós estamos tendo, né? Uma questão muito importante, isso aqui é um planejamento, tem tudo a ver com desastre de massa, né? O parâmetro para a definição da mobilização e desmobilização de uma câmera fria e para o estabelecimento de um tempo máximo de permanência no corpo, velocidade de ocupação e desocupação, vagas disponíveis, tempo de disponibilização de nova carreta. Ou seja, não, para chegar uma carreta aqui, não, é só ligar, eles chegam em 1 hora. Então, você pode se preocupar, né? Número de pacientes graves internados, a disponibilidade do serviço em promover a remoção do corpo, além de outras questões, tá? Então, esse protocolo ele é bastante interessante e fala, olha, não deve cogitar levar o corpo para outro local, como, por exemplo, para o ML, porque a recomendação é ter a menor movimentação possível. Aí o estudo da questão dos containers, né? O estudo topográfico a partir do mapa do Google, isso aqui é o Hospital de Base de Brasília, né? A gente faz uma medida indireta para saber aqui um quadriculado com 10 metros e determinar os locais. Aqui é a UTI, o mais próximo possível, aqui tem uma rampa, eu posso parar uma carreta aqui, resíduos podem ficar aqui, porque eu preciso disso, a cobertura, tapume e também uma reserva técnica, além, é claro, do ponto de entrada e de saída, isso é muito importante. Então, aonde que vai parar a carreta, tudo tem que ser pré-determinado, até como que nós vamos acomodar as macas dentro da carreta. Então, você tem essa opção aqui, ó, que você consegue, aparentemente é a melhor, né, que você tira qualquer uma sem mexer nas outras, mas só cabe 12. Se você colocar dessa forma, você consegue colocar 14. Assim já ficou péssimo, você coloca 21. Imagina nessa configuração, que é onde você consegue colocar mais do que o dobro de 12. 23, a Luísa, um abraço para você, estou lembrando de você, nós dois aqui, naquele caminhão cheio de cadáver, né, no Paraguai. São 23, legal, cabe mais, mas se você precisar acessar o último corpo, você vai ter que tirar todos, e em tempos de Covid, a manipulação de corpos é extremamente recomendada.
Também, assim como num desastre de massa, né? A gente definiu o plano de saída, por onde entra, por onde sai, a ambulância chega por aqui, e se o cara sair vivo, ele sai andando aqui. Se alguma coisa der errada, ele vai tomar esse fluxo aqui. Muito bem. Aí a gente vai procurar a bibliografia, né? A bibliografia oficial do Ministério da Saúde. Aí você fica louco, né? Porque é manual que não acaba mais. Isso aqui está lá na página, né? O nasus.gov.br. Você procura, e aí acha, né? Tem sim, tem um protocolo para a gente. Enquanto alguns estão na versão 8, 9, 10, o nosso ainda está na primeira versão, que é esse protocolo do Ministério da Saúde. E aí tem um questionamento, né? Porque nessas pesquisas, inclusive no grupo Gemel, queria mandar um abraço para todo mundo. Olha só, cada estado vai fazer o seu protocolo, mas peraí, os corpos são diferentes, o vírus é diferente, a técnica da medicina legal, da antropologia, da odontologia, da perícia criminal é diferente? Eu acho que não. Então, há uma confusão muito grande, né? Então, nesse documento, está lá, os velórios não são recomendados para os confirmados / suspeitos. E aí você fica extremamente preocupado, porque uma pessoa pode ter muito bem, estar contaminada, estar transmitindo o vírus e não ter sintomatologia alguma. E aí a gente fica pensando, como é que nós vamos fazer? A autópsia não deve ser realizada e é desnecessária em caso de confirmação antemortem. Ora, se está confirmado, eu acho que a gente tem que levar isso também para o pós-pandemia, né? A questão do contato. Então, todo mundo já está bastante familiarizado com isso, a questão do manuseio mínimo possível, né? Enrola com lençol, coloca o saco em saco impermeável próprio, depois no segundo saco, a etiqueta, grau de agente biológico de risco 3, tá certo? E aí, depois de tudo, ainda desinfetar com álcool 70 ou qualquer outra coisa. Então, são inúmeras as necessidades. Eu acho interessante aqui, não é necessário veículo especial para transporte do corpo, eu também acho que não. E outra coisa, desde que o caixão seja lacrado, desinfetado por fora, qual o problema? Porque quando eu vejo um coveiro usando um Tyvek, isso me preocupa muito. Me preocupa muito, porque não tem noção nenhuma, nem treinamento psicomotor sobre biossegurança. Então, era muito mais razoável garantir que externamente aquele esquife esteja totalmente livre de qualquer agente contaminante. Aí também tem instruções para os familiares, a gente vai passar muito rápido. Então, olha só, esse aqui é um protocolo de Goiânia, né? Uma terra lá do Ronan, do Solon, do meu amigo que é o superintendente. Mas espera aí, lá é diferente daqui, não é? Aqui tem lá o fluxo com o caso suspeito de Covid, a mesma consideração, e o não suspeito, né? E a gente chega, então, num protocolo do Distrito Federal, que é muito parecido, aliás, é cópia, é só para falar que tem um daqui, não é? É cópia básica do protocolo nacional e também não poderia ser diferente. E em tempos de incerteza é assim, sai o protocolo e a segunda página é dedicada a dizer o seguinte, olha, as coisas estão mudando, né? Nós não podemos garantir que as informações que estejam aqui hoje sejam válidas amanhã. E aí vem os EPIs mínimos, né? Vamos focar aqui no necrotério, gorro descartável, óculos de proteção, máscara cirúrgica, e por que para a gente não a máscara N95? Não é um questionamento? Por que não na sala de necrópsia eu tenho um filtro especial, um EPA? Como é que é, né? Aí vai falar da transferência para o necrotério, o cadáver deve ser pulverizado, então tem uma série de mudanças. E aí você fica um pouco perplexo, né? Porque existe um plano, existe os caminhões frigoríficos, e aí está dizendo que fica proibido, isso o plano do DF, fica proibido o acondicionamento do cadáver vítima de doenças infecto-contagiosas, em especial a Covid, nas câmeras frias ou equivalentes. Tá certo. Então, onde é que eu vou guardar esse corpo se não é na câmera fria? Eu acho que o lugar de menor probabilidade de termos um problema é numa câmera fria, congelando realmente esse cadáver. Mas são questões que vão sendo resolvidas ao longo do tempo. Aproveitando aqui, uma palestra recente que eu fiz sobre a questão da perda de uma chance, que o Paulo mesmo já falou. Eu vou ser muito sucinto aqui, até tirei alguns slides para a gente prosseguir na nossa jornada. Eu tenho
duas hipóteses. Uma é a medicina, a perícia, trabalhando para verificar se houve uma perda de uma chance. E a outra é a perda de uma chance conduzida fora do padrão, ou seja, o responsável por isso seria o perito. Quem é que vai dizer se uma UTI poderia ou não salvar uma vida? Vai ser o perito daqui a uns dias. Espero que você veja o ano que vem. Quem vai dizer se aquele caso era para internação imediata ou não? E quem vai dizer se havia uma chance concreta de sucesso terapêutico? Quem é que vai nos responder algumas perguntas, como, por exemplo, em quanto tempo eu posso tocar um cadáver que ele estará totalmente livre? Estão dizendo aí que encontraram o vírus no frango congelado exportado para a China. Né? Eu fico pensando, isso aí é guerra comercial ou é uma informação realmente científica? Então, a gente está numa situação de total desinformação. E o que eu espero é que a gente ganhe muita limonada com esse grande limão que é a Covid. Agradeço imensamente a audiência de vocês e passo agora rapidamente a palavra para a Ana Flávia fazer os seus comentários e trazer algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. Estamos com praticamente 400 pessoas nos ouvindo no Brasil e no mundo. Coisa fantástica, Ana Flávia. Então, muito bom, né, professor? A gente está com essa audiência aí. Parabéns pela excelente palestra, professor Maltos, doutor Paulo, sempre aí nos brindando com os seus conhecimentos e, por que não, com essa parceria maravilhosa de vocês, né? É um tema super atual, quantas mudanças, né? E quanto que a gente já aprendeu desde o início dessa pandemia. Vários artigos sendo publicados, vários protocolos para serem seguidos. Nós estamos nos reinventando, né? E quantas inseguranças também. E na medicina também, né? E por que não nas outras áreas, né? E eu tenho certeza que com a perícia também não será diferente. Tem aqui algumas dúvidas. A primeira é uma pergunta do Renato. O armazenamento de vestígios em sacos plásticos pode trazer algum problema na utilização deles posteriormente? Mofo, degradação pelo microambiente formado dentro do plástico? Pode sim. Essa é uma pergunta excelente, né? Nós já tivemos, inclusive, modificações nos protocolos de armazenagem dos vestígios justamente por problemas, né, de proliferação de micro-organismos, mas num momento de exceção como esse, entendeu-se, dentro do nosso instituto pelo menos, que seria mais importante, né, a prevenção de contágios, de transmissão do Covid-19. Então, a gente entendeu que seria a melhor forma para preservar os colegas, os profissionais que estão trabalhando diretamente com aqueles vestígios, apesar dos riscos, né, de se perder eventuais exames futuros que possam ser feitos. A outra também é para você, Paulo Enio. Sobre a equipe de local, ela consegue acompanhar a necrópsia no ML para tentar dirimir a falta do exame perinecroscópico? É uma pergunta do Fred Mamed. Ah, legal. Um abraço para o Fred, nosso amigo lá, que inclusive agora está com outros ares, né? Está trabalhando em outros ares agora. Um abraço, Fred. Olha só, a gente, até o início da pandemia, a gente tinha essa liberdade de trânsito aí até no IML, de vez em quando a gente se esbarrava lá com os colegas médicos legistas, né? E a gente sempre teve esse contato muito próximo. Com o início da pandemia, a gente tem evitado, né, estar no IML, até porque as perícias agora são virtópsias, né, e a gente consegue tudo que é feito na perícia do IML, nós, peritos criminais da seção de crimes contra a pessoa, nós temos acesso. Então, a gente sempre está em contato, né, a gente tem um grupo de WhatsApp entre médicos e peritos criminais de local, então a gente tem um contato muito próximo. Agora, na pandemia, a gente tem evitado de estar lá acompanhando qualquer exame, né, até para prevenir também essa contaminação. Certo, nós estamos com um tempo um pouco corrido. Eu vou fazer aqui a última pergunta da Morgana, sobre os institutos de medicina legal que não possuem tomógrafo. Como estão sendo procedidas as autópsias minimamente invasivas? Difícil, é muito complicado. Veja só,
a inspeção externa do cadáver, eu diria para você que ela é mais importante do que o exame interno para as mortes violentas, para as questões traumáticas, tá? Então, às vezes as pessoas reclamam, por favor, Morgana, não é para você que eu falo isso, não. Às vezes as pessoas reclamam que não tem raio-x, reclamam que não tem tomografia, reclamam que não tem ressonância. E quando você vê o laudo da pessoa, é um lixo. Aí você pensa assim, mas espera aí, mas você não tinha condição de ver o cadáver, não? Porque para ver o cadáver, você não precisa nem de luz. Se for de dia, você vê com a luz do sol. Às vezes a gente leva para fora da nossa sala, a gente tem essa possibilidade. Assim, então a gente tem que exercer a medicina legal com o que a gente tem hoje. Hoje é Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, e acabou, ninguém mais tem, né? E aí eu pergunto, e a radiografia simples? Será se aquele posto avançado, aquela cidade do interior tem? Não, não tem. E a recomendação, então, para o perito é colocar para a sua chefia, falar, seria interessante se a gente tivesse um exame como esse. Às vezes uma cidade que não tem um volume. Eu tenho um caso que nós não tínhamos tomógrafo, eu sentia necessidade, era uma exumação de um caso de hipótese de erro pericial, inclusive, né? E o que eu fiz? Eu pedi e levei, a gente tinha contatos, eu levei lá para o HUB, que é o Hospital Universitário da Universidade de Brasília. Empacotamos o corpo, levamos o corpo, se fosse hoje em época de pandemia isso não seria possível, e fizemos a tomografia, tá? Então, assim, perito, você que está lá na ponta, faça o máximo possível com o que você tem. Porque se você não fizer o máximo possível com o que você tem, você vai ser cobrado sobre isso, tá? Ilustração é fundamental, hoje qualquer celular faz boas fotos. Então, o exame externo do cadáver, assim que chegou, antes de lavar, por gentileza, para não retirar os vestígios, e o exame depois, é claro, daquela lavada que quase sempre vai ser necessária. Tá? É muito difícil. Vamos aproveitar a Covid, vamos aproveitar, né, esse protocolo minimamente invasivo, que depende de imaginologia, para que a gente tenha mais tomógrafos e uma medicina legal de melhor qualidade no nosso Brasil. Morgana, obrigado pela pergunta. Obrigada, professor Maltz. Obrigada, Paulo Enio. Excelente palestra. Tenho certeza que todo mundo adorou.